tarde, vamos abrir a nossa apostila em História para dar início à nossa semana de aulas. E aí, curtiram o feriado? Como foi essa semana aí de sábado e domingo com chuva, com pipoca, com filme, com cobertor? E aí na segunda-feira o sol se animou um pouquinho. Então, deu para descansar? Deu para respirar depois de uma semana de teste? Então, abrimos hoje e reta as provas. Então, a gente começa hoje abrindo História lá na página 19. Só que na página 19 a gente já viu. É só para vocês relembrarem, para a gente dar continuidade a essa unidade que nós estamos abrindo hoje, tá bom? Povos do Brasil. E aí nós vimos na apostila que tem uma manifestação em frente à sede do nosso governo, que nós estudamos, que a sede do nosso governo, ela é localizada em Brasília. E aí nós, na foto, nós temos várias pessoas juntas fazendo um manifesto por algo, certo? Então depois nós vimos como é composta a nossa população brasileira. A tia Jana falou para vocês que a nossa população brasileira, ela é composta por vários tipos de povos. Quem são esses povos? A gente começa lá no início, quando o nosso Brasil foi descoberto, que são os portugueses. Aí nós vamos, os africanos. Então, na nossa apostila vieram alguns, os europeus, os asiáticos, os japoneses, os chineses. Então, com essa mistura de cultura, nós formamos a cultura do Brasil. E a cada dia nós aprendemos algo novo. A gente não é sabedor de tudo. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem com a tia Jana. E aí nós vimos até os tipos de casas que foram construídas por diferentes povos. E um desses povos eram os povos indígenas. Então, lá no início, os povos indígenas construíam as suas casas com folha de palmeiras secas, usavam a argila e o barro para fazer as paredes, para manter a temperatura mais quente dentro das suas casas. E aí, conforme o tempo, hoje nós já temos algumas tribos indígenas que têm casas de alvenaria. E aí essas casas de alvenaria são feitas de tijolos, cimentos, mergalhões. Então, houve mudança, houve avanço na história. E aí pergunta na apostila qual é a casa que você preferiria ter. Vocês chegaram a fazer essa página. E aí nós vamos dar continuidade hoje na página 21 com as comunidades indígenas. Então vocês vão pegar o marca-texto, que ele não pode faltar na nossa aula. E aí vocês vão marcar as comunidades indígenas. Então, você já reparou que os tipos de construção de um lugar se relacionam com os costumes das pessoas que nele vivem? Então, quando você olha uma construção, você percebe que aquela construção tem tudo a ver com aquelas pessoas que estão morando naquele lugar. Tanto que a sua casa se parece um pouco, né, com tudo que a sua mãe queria fazer. Na verdade, se a gente fosse arrumar nossa casa realmente como a gente gostaria, né, a gente gostasse, não ia dar casa pra gente. Então, a gente tenta melhorar a nossa casa para o nosso conforto, não só o meu, mas de quem mora comigo. As comunidades também fazem isso. Elas vão se adequando para dar melhor condição de vida para as pessoas que moram ali. Então, nas cidades, as pessoas vivem diferentes tipos de moradia. Então, o que nós temos na cidade? Nós temos casa de alvenarias, nós temos prédios, né? Nós temos condomínios, nós temos casas de beira de ilha, casa beira-mar. Então, nós temos diferentes tipos de moradia.
E essas casas são construídas com a necessidade do ambiente, como apartamentos e casas. Essas construções estão reunidas em ruas, vilas ou condomínios. Nas terras indígenas, o conjunto das habitações é chamado de aldeia. Então vocês vão marcar aí. Nas terras indígenas, o conjunto de habitações é chamado de aldeia. Existem hoje cerca de 240 povos indígenas espalhados no país. Cada povo tem seu modo de construir as moradias e de organizar a sua aldeia. Então, nós temos uma aí que ela é vista em cada moradia mora vários membros de uma mesma família. Olha que legal. Na segunda foto aí, a aldeia tem um formato circular. Olha. Que aí o que acontece? Todas as casas, todas as pessoas que moram aí se encontram no centro da aldeia, ponto de encontro deles. E nós temos uma aldeia construída à beira de um rio. Então nós temos 3 fotos aí mostrando 3 diferentes tipos de aldeias. Então, os Carajá vivem no estado de Goiás, é uma tribo, Tocantins, Mato Grosso e Pará. Há séculos, esse grupo faz suas aldeias perto das margens do rio Araguaia e de seus lagos e afluentes. Vocês estão lembrados que afluentes são os bracinhos que saem de rios e formam novos rios. Então, as aldeias foram se espalhando. No cotidiano dos Carajá, o rio é uma fonte fundamental de água e de alimento. Água não só para utilização, mas como forma de transporte. E alimento, porém, a pesca e o transporte de mercadorias que eles precisam para suas casas. Além de ser importante para a realização de rituais ligados à espiritualidade. Vocês lembram que a tia Jana falou que os índios, eles têm uma festa para cada coisa. Então, eles têm um tipo de festa para casamento, um tipo de festa para celebração da morte, da chuva, de um dia bonito. Eles preservam muito a vida da natureza. Então, eles acreditam nos seres da natureza, nos espíritos que vivem na natureza. Então, eles têm toda essa parte ligada à natureza. No passado, eles construíam aldeias temporárias na época da seca, quando baixavam as águas do rio. Com a chegada das chuvas, mudavam-se para as aldeias construídas em lugares altos, longe das enchentes. Ali faziam suas roças e construíam moradias. Roças é o plantio do que eles precisavam para comer e aí colhiam ali. Ainda hoje, os Carajá têm o costume de acampar com suas famílias em busca dos melhores locais para pesca e para capturar tartarugas ao longo do rio Araguá. Então, é uma foto de mulheres, elas estão participando dos jogos indígenas, também tem, né, entre eles. E aí olha as pinturas faciais que elas colocam e todos os adereços que são colocados para cada festa ter um objetivo. No número 1, nós não vamos fazer em grupo. Isso aí é uma pesquisa que a tia Jana vai mandar para casa e aí ela é avaliativa, ok? Então depois eu marco a página para vocês. Nós vamos para a cerâmica indígena. E aí nós temos quem trabalha com as cerâmicas são as mulheres.
Então, as mulheres do grupo Carajá fabricam bonecas de cerâmicas chamada Riti-Chocó. Essas bonecas são feitas de argilas, cinzas e águas. Então, está aí as substâncias, né, a matéria-prima que elas usam para fazer essas bonecas. E pintadas com cores e desenhos tradicionais. O modo de fazer as bonecas é transmitido de geração em geração. Então, eles vão ensinando. A avó ensinou para a mãe, que ensinou para a filha, que quando ficar maior vai ter filhas, e aí vai ensinar como se faz essas bonecas. E aí vai passando para que não se perca essa tradição de uma aldeia. Você imagina de onde vem esse conhecimento? Então, da onde vem, né, essa técnica dessas bonecas? Estudos indicam que no Brasil a técnica da cerâmica teve origem na Amazônia e dali se expandiu para outros locais. Restos de vasilhas datados de 8.000 anos atrás foram encontrados em áreas próximas do Amazonas. Então, nós aí já temos que o nosso rio Amazonas é um rio cheio de coisas para se descobrir e tradição. Esses e outros vestígios indicam que ali viveram grupos humanos que tinham um estilo de vida adaptado aos ambientes dos rios. Inclusive, um tipo de casa que a gente vê muito à beira do rio são as palafitas, que são as casas com pernas de madeira, que elas são feitas propriamente para o aumento da maré e a diminuição da maré em tempos de chuvas. Com atividades de pesca, e aí nós temos a coleta e cultivo dos vegetais, como a abóbora, a mandioca e milho. E aí, desses produtos, eles fazem a farinha, o angu, e aí eles vão transformando a abóbora, por exemplo, com carne. Quando não tem carne, eles colocam os vegetais no feijão. Eles fazem o doce da abóbora, uma sopa de abóbora. Então, eles fazem a utilização desses alimentos para o seu próprio consumo. E aí nós temos aí no mapa aonde vive os grupos, né, de ceramistas. Grupo de ceramistas são o grupo de mulheres que trabalham com esse tipo de artesanato, de fazer, de transformar a argila em cerâmica, tá? Que é, na verdade, um trabalho muito bonito. Nós temos aí as bonecas ilustradas na apostila. E aí nós temos também uma cerâmica datada original da ilha de Marajó. Nós temos lá embaixo na apostila para vocês estarem conhecendo. Tudo bem? E aí, onde apareceu a técnica da cerâmica? Então, por volta de 1000 anos atrás, culturas muito complexas se desenvolveram ao longo do rio Amazonas. Então, a maior fonte da história da cerâmica vem do nosso rio Amazonas. Por quê? Por o alto, né, nível de argila misturado com barro, por ser famílias que moram à beira do rio. E aí são povos também que já construíram toda uma história na beira de um rio. As culturas marajoara e tapajônica, com seus enfeites e cerâmicas muito bem trabalhados, são exemplos da beleza das culturas amazônicas. A Amazônia pode ser vista como o berço de vários povos indígenas que a partir dali se expandiram e também conquistaram grande parte do que hoje é o Brasil. E aí vem a tia Jana com um trabalho para vocês
Vocês podem estar fazendo de argila ou de cerâmica, tá bom? Vou marcar a página. Um é de pesquisa. É de pesquisa sobre um dos povos indígenas e do outro, o outro da página 24, vocês vão fazer uma escultura, vocês podem fazer um vasinho de cerâmica, um prato, e aí quem não tiver pode estar utilizando também a massinha. Aqui está falando da argila porque nós estamos falando da cerâmica, ok? E aí eu vou enviar a data para você estar tirando a sua foto, porque é uma atividade avaliativa. A atividade avaliativa tem foto tirada para mandar para a tia Jo. Ok, terceiro ano? Então, a gente já se vê na próxima aula com outras atividades. Então, beijo grande para vocês e tchau, tchau.